Ok. Opa! Silvio! Tudo ok aí? Eu deixei o meu filho. É que a menina mora aí. Tá? Eu te liguei porque eu vi que melhorou. Aí eu já deixei bem. Já deixei isso. Tá? Aí qualquer coisa eu falo, eu não sei. Tá? Tchau, tchau. Bom dia a todos e todas. Estamos fazendo a primeira chamada. Nós temos 20 conselheiros presentes, 13 votantes. Tá? No momento, sim. Tem gente lá fora que ainda não assinou a lista de presentes. Né? Estou contando o que está assinado. A comida nossa era assim, a porta, alguém não deu uma água. Quebrou o selo, quebrou o a pessoa quebrou o
Você candidato, ele não. Ficou bom? Em valor, isso aí é a maior próxima. Tem mandamento que é uma promessa de Deus. Respeitar o pai e mãe, essas coisas, é mandamento. Hoje não mesmo. Acabou da palestra. Sai, bolsa direta, e é mesmo. Só não tem uma senhora que a minha está toda bagunçada. Eu pego o amasso. Só vai ficar botando. Você arriscou. Bom dia. Bom dia na presença do nosso Salvador. Você vai ter o programa aí, eu sei que o programa vai inaugurando o banco. Eu nunca tive que o ajudo da coisa do projeto. E ali o primeiro escritório vai ser em Bangu. Só na posse, só na posse. Só na posse. Muito importante. Não, a gente tem que respeitar agora. Não faço Cadê os usuários? Cadê o gestor? Isso, fica assim. Porque a TB não faz nada. O problema é esse. Por isso que eles estão com pressa. Eu já ia uma vez de manhã, eu não sabia desse trabalho. E vê se você consegue chegar ali. Mas vai ser virtual ou é presencial? Não, não está mais. Isso é? Silvio. Vai ser online não, livre?
lá, vai pôr. Ah, bom. Se botar coisa para a pessoa de lá para lá, isso aí. Eu acho que é presencial. Eu já viu lá mas que falar lá, aí eu saí de lá, saí cedo chovendo, agora está chovendo não. Já começou a hora. Espera a pessoa espera bem não deixa de você falar, olha, vai tentar em outro lugar. Sei lá, não sei como é fantástico, né? De ver Está falando que vai fazer a primeira chamada 11 horas. Já fiz, Joaquim. Fez. A primeira chamada já foi feita. Já fez. Já temos quórum. Frida, estamos aguardando só o tempo para fazer a segunda chamada. Tá bom. O quórum já tem 16 votantes. 16 votantes. Exatamente. 17 aqui já, ó. É brincadeira. Bárbara e Silvia. Ah, já tem a Silvia também. Já tem aqui a Elaine também. Está faltando 3. A Elane é aqui. Ela de Vassouras. Ah, tá. Não, tá. Bora, Flávio. Vamos embora. Tudo que é hora. Cadê sua suplente? Hã? Cadê sua suplente? Ah, não pode ser contrariada, não. Tem muita gente que você que não vai ser contrariada. O Valdir está priorizando trazer outras pessoas. Tem quantos votantes lá? 16. 16 votantes já? Tem 15, Valdir. 15? É. Vamos lá, já passou da hora.
Escuta, né? Olha o pé. Olha, gente, eu tenho que confessar, eu sou chata assim. Mas faz parte, né? Nasci e vou morrer assim. Então, mas tenho humildade. Que é o mais importante. Bom dia a todos e todas. São 11h30, conforme deliberado pelo próprio segmento dos usuários. Vamos dar início ao processo de eleição do segmento dos usuários, tá? Canal de saúde. Estamos comigo na mesa a Alessandra para participar, para estar colaborando, e a Rosângela. Eu vou ler aqui a lista dos votantes, tá? Brenda Silva de Menezes, Márcio José Vilar Xavier, Maria Lúcia de Souza, Alexandre Leme Souza, Daniele da Silva dos Santos Moretti, Ilma Santos, Frisa Estela Nunes da Silva, Joaquim Jorge da Silva, Valdir Paulino Pinheiro da Costa, Jaime Vicente da Silva Filho, Paulo Valadares, Leonardo Bastos, Alessir de Jesus Nunes, Irene Alves de Melo, Arley Oliveira da Silva. Esses são os votantes, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu vou colocar para leitura aqui o regramento, tá? Vai ser aprovado. São 15. Bom dia. Reunião do segmento de usuários, eleição da presidência do SES-RJ, mandato 2023-2024. Regramento. O presente regramento é elaborado para a regulamentação dos trâmites para a eleição para a presidência do SES-RJ, em observância ao regimento interno do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, SES-RJ, e o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 152, de 18/11/2013. Da finalidade. Este regramento tem por finalidade a definição de regras para regulamentar a plenária eleitoral em que será eleita a presidência e respectiva suplência do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para o ano de 2023-2024, a ser exercida pelo representante do segmento de usuários dentre Conselhos Municipais de Saúde, entidades e movimentos sociais de usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 2º. A plenária eleitoral será no dia 18 de maio de 2023, de 11 às 13, na modalidade presencial, no auditório do 11º andar da sede da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, localizada na Rua México, 128, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Da mesa condutora. Artigo 3º. Para fins de condução e mediação das atividades, será composta uma mesa condutora a ser integrada pela Secretaria Executiva do SES-RJ. Artigo 4º. A mesa condutora fará a primeira chamada para a plenária eleitoral às 11 horas e a segunda chamada às 11 horas e 30 minutos. Parágrafo 1º. O quórum mínimo para a instalação e votação da plenária eleitoral
é o de metade mais um dos membros do segmento de usuários, a saber, 10 votantes. Parágrafo 2º. Caso não se atinja o quórum mínimo para a realização da plenária, a mesma não será realizada por falta de quórum, devendo ser agendada nova data para a realização a ser definida pelo segmento. Dos votantes. Artigo 5º. Apenas os membros titulares terão direito a voto e, na sua ausência, o respectivo suplente. Parágrafo único. Os conselheiros suplentes terão direito à voz. Da votação. Artigo 6º. Os AS, conselheiros, conselheiras, candidatos, terão direito a uma explanação de 3 minutos antes da abertura da votação. Parágrafo 1º. Após o momento de fala do candidato, a mesa condutora abrirá a possibilidade de até 3 inscrições para perguntas. Parágrafo 2º. Finalizadas as falas e inscrições, a mesa condutora dará início ao processo de votação, que se dará pela contagem de votos após a chamada nominal do candidato/candidata. Artigo 7º. A votação será aberta por manifestação individual com a apresentação do crachá de votação. Artigo 8º. São candidatos à presidência do SES-RJ os seguintes conselheiros estaduais de saúde, em ordem alfabética, representantes do segmento de usuários: Frisia Estela Nunes, Arley Oliveira da Silva, Ilma Santos, Leonardo Bastos e Paulo Valadares. Da eleição. Artigo 9º. Será eleita para a presidência do SES-RJ o candidato com maior número de votos e, para a suplência, o segundo mais votado. Da homologação. Artigo 10º. O resultado da eleição será homologado na primeira plenária ordinária subsequente à plenária eleitoral. Parágrafo único. A presidência e a suplência, ora definidas, serão exercidas a partir da data de sua homologação pelo colegiado pleno do SES-RJ. Artigo 11. Os casos omissos serão mediados pela mesa condutora e definidos por maioria simples de votos dos presentes. Queria fazer só uma colocação em relação a esse regramento. Foi acordado por vocês uma fala de 20 minutos para cada candidato falar. Vocês têm acordo de botar 5 minutos para a gente não... Pode ser, vocês concordam? Vou chegar nesse ponto, só um minutinho. Então, todos concordam? Ilma também? Frisia também? De dar uma fala de 5 minutos para cada candidato falar. Era 20 minutos para cada um que vocês acordaram. No início quando eu cheguei aqui em cima na sala, eu conversei com os candidatos e a gente teve uma conversa em relação à questão do regramento. A Frisia fez uma proposta, informou isso aos candidatos. Eu falei para ela que teria que trazer isso para o grupo, para ser debatido com vocês e ser aprovado. Ok? Vou passar a palavra para a Frisia. Bom dia a todos e todas. Somos 5 candidatos e nós aqui conversando, nós entendemos que seria interessante a gente levar para o segmento dos usuários a possibilidade de nós construirmos chapas, né, para que se unissem, porque na verdade todos nós defendemos as mesmas pautas, os mesmos, uns divergem em alguns pontos, mas todos nós pensamos iguais. Então, a proposta que eu trago a vocês é se, ao invés de nós fazermos uma eleição individual, que a gente possa fazer uma eleição em chapa. E eu sugiro, que eu consulto os usuários para que deliberem. Essa é a nossa proposta. Para ficar democrático, alguém do grupo dos 5 quer discordar e falar?
São Paulo. Flávio, eu queria fazer um adendo na falação da coisa. Se quiser colocar, se quiser, porque às vezes um grupo tem outros não peça, que permaneça individual, peça, se quiser. Isso mesmo. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Valadares, sou conselheiro estadual, com muito orgulho. Respeitando a ideia que a colega trouxe, eu estou levantando essa questão de não contra, entendeu? Só que nós tivemos muito tempo para a gente discutir isso, entendeu? E eu acho que, tipo assim, o primeiro mais votado e o segundo mais votado, eu acho que seria uma forma mais democrática de acontecer a eleição, entendeu? Então, nós estamos batendo eleição há 2 meses, não desmerecendo, entendeu, a proposta da colega Cris. Mas eu acho que a gente deveria, entendeu, seguir o trâmite e já o Flávio definindo, porque é o secretário que vai definir, a gente está em votação do primeiro mais votado e do segundo mais votado. Tá? Essa é a minha proposta. Gente, o Márcio está solicitando a fala. Tá? Eu só quero entender a composição. Tem que falar lá para gravar, Márcio. Eu só quero entender. Bom dia, sou Márcio do Grupo Pela Vida. Só queria entender a composição das chapas, porque são 5 candidatos, então as chapas vão ser compostas de que forma? Um vai ficar sozinho, vai ficar uma chapa dos 3, só para entender. Então, como na verdade nós conversamos antes os candidatos, essa foi uma pergunta também apresentada. E aí, aquele candidato que porventura, a gente não sabe, né, quem vai ganhar. E pode ser justamente esse que de repente não teve um par na sua chapa. E aí, o próprio mais votado, né, o segundo mais votado seria o candidato, seria escolhido aqui pelo pleno, né, o segundo mais votado. É isso. Brisa, só para relembrar, não foi isso que foi deliberado, não. Porque a pessoa que estiver sozinha, ele vai estar como presidente, vai abrir um outro processo eleitoral no segmento. Então, exatamente. Os conselheiros escolherão. É isso que eu disse. Tá bom? Eu queria fazer uma fala disso aí. Valdir pediu primeiro, tal. Bom dia a todos os conselheiros espirituais. Eu acho que tem que prevalecer aquilo que nós deliberamos na última reunião aqui, seria o primeiro mais votado e o segundo seria o vice. Foi o que nós deliberamos na reunião anterior, quando nós deliberamos, inclusive, a data que seria realizada hoje. Nós não podemos mudar o jogo em cima da hora. Obrigado. Flávio, o Donireiro quer falar aqui. Ele está na frente, né? Bom dia a todos e a todas. Eu só quero questão de entendimento. Se for votado que seja feita a chapa, eu entendo que a chapa já escolhe o presidente e o vice-presidente, né? Não, tudo bom. Não, tudo bom. Mas a chapa, se for homologada que seja a chapa, da chapa já saiu o presidente e o vice-presidente, né? Então, ótimo. Só isso que eu quero esse entendimento, para depois não ficar. Entendeu? Alô, bom dia a todos. Meu nome é Iene, sou de Casimiro de Abreu, da Baixada Litorânea. Eu entendo, né, eu vim de tão longe para votar em presidente e vice. Eu acho que a gente não pode mudar a regra na hora de votar, que aqui a gente já está, né, em regime. Então, de repente, aí surge uma nova proposta de fazer Eu acho assim meio estranho, porque eu acho que deve ter havido um tempo hábil para a gente poder fazer toda esse caminho, né? Então, acho que assim, em cima da hora, a gente fazer essa troca,
eu não acho que seja legal, entendeu? Até porque eu nem gosto de chapa. Muito obrigada. Joaquim solicitou e depois o Lênin. Joaquim já falou. Não, é o Bom dia a todos, meu nome é Lênin, sou presidente da Associação do Renato Transplantado do Estado do Rio de Janeiro. Sobre a questão do regulamento, se existe votação, se as pessoas têm aqui a oportunidade de votar e mudar esse regulamento, então eu acredito que seja justo. Agora que cada um faz com a sua consciência, e não que não tenha que mudar o regulamento. Aqui a gente não está obrigando ninguém muito em nada, por isso está existindo uma votação. Então, que seja deliberada a chapa e vocês votem a favor ou contra. Bom dia, gente. Flávio, eu? Só para poder falar, como a Frisa bem colocou aqui, a gente discutiu com os 5 candidatos e a gente falou. E a gente disse que ia trazer a consulta ao pleno do segmento usuário. Então é isso que está sendo feito, é isso que vai ser. Existe a possibilidade de uma montagem de uma chapa, né, que só vai ser montada depois de aprovada ou não é isso, Flávio? E aí sim a gente vai apresentar a chapa com os nomes. Aquele candidato, né, que não conseguir montar sua chapa, ele vai ter a sua vacância e vai ser escolhido em momento oportuno a vacância de vice, de suplente dentro do SES. Não há dificuldade. Obrigado, Flávio. O Joaquim já falou, posso dar aqui? Olha só, democraticamente, eu não falei. Eu tirei uma dúvida, é diferente. Como surgiu uma outra composição, tá? Não, pode falar quem quiser falar, mas eu acho que é direito de falar, porque ainda agora eu não falei. Eu tirei uma dúvida a qual foi colocada, entendeu? Mas eu, na minha opinião, eu vim para votar. Mas se os candidatos fizeram, conversaram e entraram, isso é democracia, pessoal, mudar a regra não é mudar, a gente vai fazer a votação. O objetivo foi fazer a votação. Agora, se os candidatos entraram num acordo, eles são as pessoas que estão disputando, a gente vai desrespeitá-los também, porque eu acho que se eles entraram num acordo, é porque isso é necessário. Eu acho que tudo que acontecer aqui hoje vai ser um passo democrático e a plenária é soberana para deliberar, sim. Ela não vai mudar, mas ela tem um entendimento de que foi preciso, no momento, fazer isso aí. Olha só, as opiniões são todas contrárias, tá? Eu acho que a minha opinião é essa. Agora, o que vencer, eu vou acatar, sendo uma boa, mas eu acho que a democracia é isso. A gente constrói a cada dia e a cada momento. Não existe um parâmetro. Chega lá, sabe, no teto parou. Eu acho que ela é construída a cada momento. Bom dia, obrigado. Eu só quero corrigir uma fala do nosso amigo Joaquim, com todo o respeito que eu tenho a ele, que não houve acordo. Se tivesse tido acordo, não viria para o plenário, entendeu? Então o que acontece? Eu sigo a linha daquilo que estava. Primeiro e segundo lugar e ponto. Ou seja, então está sendo feita a votação. Então, pessoal, bom dia a todos e todas. Eu sou Sérgio, representante dos usuários aqui pela CUT. O que a gente está fazendo é definir isso aqui. Assim como não houve uma proposta da mesa para reduzir o tempo de exposição, até porque a maioria dos votos já estão definidos, né? Já estão mais ou menos caminhados. E a gente concordou, a gente está tendo uma outra proposta. Quem for a favor, vota a favor. Quem for contra, vota contra. É democracia, não tem jeito. Respeitando as partes. O que eu vim falar é o seguinte: caso a gente vote na votação individual, permaneça como está aqui, não tem problema, só seguir o que está aqui, então já está feito. Caso vá para a chapa, por conta dessa... São duas questões que eu quero colocar. Primeiro, a chapa vai ter que apresentar quem é o presidente e o vice, porque eu quero votar no presidente, então eu quero saber, não é um acordo para ser feito na chapa depois,
A gente vai votar em quem a gente quer votar. E segundo, caso seja a pessoa que fique sem a dupla, que seja eleita, a gente imediatamente já faça a eleição do vice aqui, com essa plenária que já tem fora, já resolve tudo isso hoje ainda. Não só isso. Gente, está todos esclarecidos? Podemos colocar para votação? Sim. Então, os titulares, por favor, quem concorda com a proposta da Frisia, levante o crachá, por favor. Frisia e Leonardo. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor. Quem é contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abstenção. Então foram 8 votos a favor, 7 contra e 1 abstenção, tá, gente? Não empatou. Ganhou foi a proposta da chapa. A gente dá uns minutinhos então para ser apresentada a questão para eles saírem daqui do auditório e ver a questão da chapa. Pode ser feito dessa forma? Então os candidatos. 5 minutos, tá bom? Tá bom ou eu errei uma? Fica à vontade, 5 minutos, 10 minutos. Não, se tiver de aumentar, a gente. Mas acho que 5 minutos. Vocês podem então ir ali fora, vocês 5, por favor. Quem não conseguiu mandar uma chapa está fora da disputa. São 5 candidatos para 15. Era surreal isso. Vocês fizeram surreal. Entendi. Falando, pessoas aqui, isso acaba excluindo. Quem não conseguiu fazer uma chapa está excluindo. Eu não vou entrar excluindo. Claro. Claro. Eu não presidente, Paulo vice. Tá? Tem certeza? Não, vai. Se quiser ir, vai. Não tem problema. Ô, Flávio, Arley vai ser o vice, eu vou sozinho. Arley vai ser o vice, eu vou sozinho. Mudou? O Arley vai ser o vice. Daí. Isso daí. Vai fazer. Então, já tá nele. Eu vou concorrer sozinho.
um voto, só um voto da eu estou primeiro com você. Tem que ser quem eu? Quero saber. Por isso, o cara que eu pensei vai ser presidente da casa da eu te levar e você é bom. É números. Primeiro tem que apresentar na chapa. É o presidente, vice-presidente. Mas eu quero que só se caso, escreve lá. Oi, só para anunciar aqui como ficaram as chapas. Ficou chapa 1, Ilma como presidente, Arley como vice. Chapa 2, o Paulo Valadares, sem a segunda pessoa. E a chapa 3, Leonardo Bastos, presidente, Frisia, vice. Na ordem que chegaram aqui, as chapas, o Luiz vai abrir para explanação, conforme aqui o regramento. Então, primeiro, a chapa Ilma e Arley. 5 minutos para falar. 5 minutos para cada um. Bom dia a todas as pessoas nesta sala. Bom dia a todas as pessoas nesta sala, todos me conhecem, sou Ilma, estou conselheiro estadual pela primeira vez, venho de base, a minha instituição aqui é o Movimento Negro, com sede em Nova Friburgo. Na verdade, a minha candidatura surgiu de uma brincadeira e se tornou séria, a ponto de eu estar aqui hoje competindo. Eu entendo que eu não faço nada, que seja lá quem for o presidente, tem que trabalhar no coletivo. Nós temos que mudar a cara do SES, colocando o mais funcional,
trabalhando enquanto conselheiro para diminuir a ponta, que é o nosso objetivo, que é aquele que não tem voz, não pode agir como nós estamos aqui representando uma sociedade que não pode falar, nós temos aqui as ferramentas necessárias para trabalhar este momento. Ressurgiu o SUS, né, como veio falando, nós tivemos 4 anos de inércia no SUS, foram 4 anos em que a população não pôde se manifestar e nós estamos aqui trabalhando. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu não vou conseguir nada, nós vamos conseguir, porque o SES não é feito de presidente. O presidente é uma pessoa meramente ilustrativa, porque quem decide é o pleno. Nós precisamos retornar aqui no SES com políticas de ações públicas voltadas para a população. Nós temos que diminuir essas filas, nós temos que fazer essas instituições que recebem verba pública funcionar a favor da população. Eu não tenho muito o que falar, eu acho que com o tempo que a gente vai conseguir mostrar para que viemos, com o tempo e com a união, porque a partir do momento que se trabalha em grupo, a situação fica muito mais fácil, nós não precisamos nos esforçar muito, nós precisamos nos esforçar. Agora, junto, isso é muito mais fácil. Não estou aqui para trabalhar eu, não tenho pretensão nenhuma política, não quero fazer do presidência do SES palco para me projetar politicamente, até porque eu falo muito como político, eu tenho vida curta. Então, eu falo muito, eu tenho vida curta como político. Eu não tenho essa pretensão. Eu preciso contar com o voto de vocês e gostaria que vocês me dessem um voto de confiança. Bom dia, mesa, bom dia, senhoras e senhores conselheiros, bom dia a todos. É com prazer, né, a gente sair do interior e poder galgar a presidência desse honrado conselho. Nem de quem seja o vencedor aqui hoje, esperamos que seja nós, né, irmão? Mas nós estamos dando uma aula de democracia, porque com certeza nós estamos nos doando para que a população sofra menos, para que a população possa ter de fato uma saúde pública, não fechada em um gabinete, mas na base, na sociedade de fato, onde ela precisa. Por isso, venho do Noroeste, desde 00:09 de viagem, para estar aqui, pagando às vezes no meu bolso, mas nunca reclamei e não irei reclamar, pois o SUS merece e nós merecemos estar juntos. Então eu quero pedir o voto de confiança, agradecer a Ilma por estar junto com você, Ilma, conhecer a sua luta, te agradeço muito. E como representante do Noroeste, quero deixar bem claro, quero pedir o voto de vocês de confiança, de credibilidade para o interior, mas pelo estado inteiro. Pois muitas vezes nós temos a mesma dor no interior que aqui no capital e vice-versa. Então o estado é um só. São 92 municípios que clamam. Eu duvido que tenha alguém pensando diferente de hoje, que é clamar por uma saúde pública, uníssona e qualitativa para todos. Então eu quero deixar bem claro que me candidato a vice hoje da Ilma com muita responsabilidade, com muito respeito aos demais, porque eu acredito só com responsabilidade, com ética e com a palavra principal, que é carinho ao próximo, é que nós iremos construir um conselho mais forte do Estado do Rio de Janeiro. Porque nós precisamos fazer esses conselhos chegar à rua. Nós temos que sair da nosso gabinete e ir para a rua, ir para portas hospitais e fazer campana. Hoje eu estava chegando no Central do Brasil, fiquei encantado de ver o pessoal chegando para dar vacina, porque o pessoal não está sendo vacinado em casa. Então essa é a saúde pública que eu brigo, para que o povo realmente seja o nosso principal alvo, que o SUS seja realmente humaniza SUS. E isso eu creio que eu e o Ilma temos bastante. Um abraço a todos,
Boa sorte a todos e peço o voto de vocês e o presidente. Um abraço. O próximo é Paulo. Bom dia, pessoal. Quando se falou em conselho, eu falei, poxa, ninguém lá me conhece a minha vida, não conhece o que eu fiz no conselho. Meu nome é Paulo Valadares, eu sou do Conselho Municipal de Conceição de Macabu. Participei da eleição lá em Quissamã, na região norte fluminense, entendeu? E lá eu fui eleito a representante regional, certo? E aqui estou eu. Como disse o meu colega Arley, eu saio de Conceição de Macabu 2, 3 horas da manhã para estar aqui. Isso é porque eu amo o SUS. Isso é porque, não só eu não, minha família também, porque eu tenho um comércio, uma padaria, e a minha esposa fica lá, toda vez que eu venho para cá. Então eu agradeço muito a ela por entender o meu carinho, o meu amor que eu tenho pelo SUS. Então, pessoal, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu fui presidente do meu conselho, eu entrei na presidência do meu conselho em 2017. Eu cheguei lá na presidência, eu fui conselheiro. Aí depois, quando eu assumi a presidência, a gente ficava numa salinha do lado da Secretaria de Saúde, certo? E eu comecei a usar as documentações, a resolução 453/2012, a lei 8142, e vi dos direitos que nós temos, certo? Das coisas que a gente tem direito, que a gente não estava usufruindo dela. E aí eu comecei a usar esses documentos, certo? Eu queria passar para vocês, aí depois eu consegui um aluguel, tá aqui, isso aqui é um carimbo da prefeitura, protocolado. Primeiro nós começamos com um aluguel, eu achei que não estava certo pagando o aluguel da Secretaria de Saúde, porque o SUS, ele tem muito dinheiro, ele tem muito recurso, e a gente ficava lá no cantinho largado no aluguel. E depois eu falei, não, tá errado isso. Aí eu corri atrás de um lugar nosso. Hoje nós temos o nosso lugar, falando no grupo lá, eu botei lá para todo mundo ver, com planta, tudo direitinho, entendeu? Nosso local está lá. E a partir daí nós começamos a trabalhar. Trabalhar. E no meu município tem várias UBS, e tinha muitas coisas superfaturadas e tal, nós começamos a fazer um trabalho. E esse trabalho a gente montou aqui. São coisas que vocês não sabem, mas a Joana Dark e o Rafael, que é conselheiro, foram lá descontar esse trabalho aqui, ó, de Paulo Valadares de 2017, que fechou aqui no Conselho Estadual, entendeu? Com o relatório deles, e que está lá no Ministério Público, entendeu? Esse é Paulo Valadares. E aí, quando veio, as pessoas começaram vendo, o Conselho começou a olhar para o Conselho e tal, os funcionários públicos começaram a procurar o Conselho, entendeu? E aí começaram a ver a insalubridade que ele não recebia. Veja só, os agentes comunitários do meu município não recebiam. Encarava bandido, encarava traficante, encarava animal peçonhento, cobra, isso, aquilo e aquele outro. E não recebia insalubridade. E em 2019, eu tive a felicidade, o prefeito me mandou um ofício, aí eu mandei o ofício, expliquei lá e tal. Em 2019, eu tive a felicidade do prefeito ter encaminhado um ofício para o conselho, dizendo para mim que estava pagando insalubridade a todos os agentes comunitários. Foi a partir de março de 2019. E com isso, fomos trabalhando. E eu não sei se vocês perceberam aqui, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a gente não tinha assessor contábil. Eu comecei a gritar aqui, gente, nós temos que ter assessor contábil para a gente trabalhar aqui no Conselho Estadual. A gente não tinha assessor contábil. E essa briga minha também era lá, quando eu ia fazer prestação de conta. O prefeito não dava assessor contábil para a gente trabalhar. Então, nossa documentação era mais por amostragem. E eu nunca votei a favor das contas do município. Entendeu? Eu nunca votei. Então, por quê? Porque a gente só conseguia fazer as coisas por amostragem. Entendeu? Então, esse foi o meu papel lá. E eu não vou alongar muito, não. Eu vou pular muita coisa aqui, entendeu? Tem a situação da CDR também, porque eu penso, hoje, 100% das pessoas que fazem diálise, que têm patologias e tal, hoje são empresas super contratadas, são OAS, entendeu? Hoje o SUS ele não tem um domínio sobre as pessoas que fazem hemodiálise, entendeu? Então, eu lá na minha região, meu pessoal pegava medicamento escondido em uma outra cidade, entendeu? A pessoa ia lá fazer hemodiálise, chegava lá, ia na prefeitura pegar medicamento escondido,
E isso eu descobri na minha época como presidente do conselho, e hoje o meu município tem medicamento para todas as pessoas que têm esse tipo de patologia, que faz hemodiálise. E para finalizar aqui, pessoal, que eu não vou me alongar muito, você lembra em 2020, foi 2020, sim, estou só adiantando aqui, foi em 2020, tá bom. Aqui em 2020, isso tudo aqui é documento de Covid, que obrigamos o prefeito lá para atender a nossa comunidade, ok? Muito obrigado e bom dia para todos. Frisa e Leonardo. Na verdade, aqui está uma chapa diferente, né? Uma chapa composta por uma mulher negra, por uma mulher que, desde os seus 17 anos, luta pelos movimentos sociais, que sempre esteve dentro dos fóruns para combater o racismo estrutural, a falta de medicação ao nosso povo de favela. Hoje eu represento aqui no Conselho Estadual de Saúde a FAFERJ, uma entidade histórica dentro do estado do Rio de Janeiro, onde, apesar de eu ter nascido num berço de ouro, filha de uma almirante, é na favela e na comunidade que eu me sinto feliz. E é vendo o sofrimento daquele povo que me fez chegar até aqui, para defender uma saúde de qualidade, para defender a valorização dos profissionais que doam suas vidas para salvar as pessoas, por defender a ciência e por ter sofrido por 4 anos de verdadeiro sucateamento do SUS. Eu me candidatei com muito orgulho com o Leonardo Bastos, porque nós comungamos dessa tarefa árdua de entendermos o Conselho Estadual de Saúde não como uma fração de segmentos, e sim como um controle social composto por todos os segmentos, onde nós faremos sim a diferença dentro desse Conselho Estadual, porque nós faremos sim que toda a gestão reconheça que este Conselho, que desde a assistência básica de saúde até a valorização dos nossos profissionais aconteça, que os recursos e os erários públicos destinados à saúde sejam de fato controlados pelas nossas comissões de fiscalizações, que nossas comissões dentro do Conselho Estadual funcionem e que nós sejamos um conselho propositivo, que nós busquemos as denúncias nos órgãos competentes, que aqueles que tentam transformar o SUS em privado, que sejam banidos do estado do Rio de Janeiro. E que nós vamos continuar cobrando os hospitais e todos os materiais dos hospitais de campanha. Vamos continuar cobrando o atendimento para os doentes pós-Covid. Então é por isso que eu me candidato. Porque sou usuária, porque vivo defendendo aqueles que mais precisam e porque amo defender a luta dos movimentos sociais. Então, estamos num novo momento de transformação, né? Graças a Deus retomamos o trilho do crescimento e abraços a todos, peço carinhosamente o apoio de todos vocês para essa chapa, que será uma chapa compartilhada.
Como é que ela vai sair, gente? Não tem como ela sair. As pessoas aqui já me conhecem, eu não sou muito de ficar falando no grupo, não sou muito de ficar debatendo. Sou uma pessoa que procura agir mais, ter mais ação na nossa vida, porque só assim a gente consegue. Eu venho de Angra dos Reis, meu nome é Leonardo, venho da região da BIC, Bahia da Ilha Grande, Angra, Mangaratiba e Paraty. São cidades do interior, mas que muito contribuem com a saúde do nosso município. E lá, enquanto controle social, eu venho da base, eu venho de um conselho gestor, de um bairro, do 3º distrito, de um bairro onde a gente tem mais ou menos 16 mil pessoas, e nós conseguimos fazer a diferença lá. Eu tenho orgulho de dizer que naquele momento, o conselho gestor daquela local, que era apenas um conselho, se transformou em 9 conselhos gestores. 9. Tornando a cidade de Angra dos Reis, o 3º distrito, o bairro melhor para a saúde do município. Em toda a cidade de Angra dos Reis, com 5 distritos sanitários, o 3º distrito se tornou o melhor para aquela cidade. É nesse sentido que a gente vem na busca do coletivo e não do individualismo. Não quero ser individual. Eu não sou presidente para estar na cadeira do presidente e ser o presidente do conselho. Não, eu quero poder estar na base com todos eles. Eu quero poder estar na base com os representantes regionais. Eu quero poder estar na base com as patologias, que não são poucas dentro do nosso município. E aí eu não estou falando sobre demagogia. Eu quero falar sobre realidade, de a gente buscar realmente fazer. Eu quero buscar parceria junto com os profissionais de saúde, porque entendo que os profissionais de saúde também devem ter o respeito, devem ter o seu local de trabalho adequado para que eles prestem um bom atendimento à sua população, a nós usuários que somos. Então, por isso a gente colocou o nosso nome dentro do SUS, por essas ações, por toda a história que eu tenho, é que eu coloco o nosso nome junto com o da Frícia para que a gente possa realmente fazer a diferença dentro do Conselho Estadual. Espero que a gente saia daqui mais fortalecido e não desunido, mais unido do que nunca. É isso que eu peço para vocês. Um abraço, SUS, e estamos aí. Obrigado, gente. Posso colocar então para aprovação o regramento? A gente não votou, a gente abriu para todo mundo e não colocou para aprovação. Não votou. Não votou não. Não foi. Votou a questão da chapa. Quem concorda com o regramento, por favor, levanta o crachá. Foram todos que votaram a favor, tá? Não fiz a contagem não, mas eu olhei que todo mundo votou. Não votei não. Ah, Valdir, ficou o Valdir de fora. Quem não concorda, por favor, levanta o crachá. Valdir. Quem se abstém? Irene. Então, está aprovado, tá? Vou abrir agora para fala, para as perguntas aos candidatos, como foi acordado pelos usuários. Acho que seria legal colocar os 5 aqui. Vocês preferem? Pode ser, Ilma? Pode ser? Então, fica melhor. Então vai. Tem que dar problema só. Alessandro. Algum conselheiro tem alguma pergunta para fazer? Eu queria fazer uma fala que não é. Vai lá. Não, eu quero condicionar eu quero primeiro parabenizar, né, que isso aí, a gente está cada dia se reinventando, né? Mas a gente tem que se reinventar realmente, porque a gente saiu de uma pandemia ao qual
a gestão maior queria que nós morrêssemos todos, né? E a gente está aí sobrevivendo. Eu tenho uma preocupação muito grande na condução e eu não sei como é o regimento de presença, né, da presidência, né, de atuar aqui no Estado. Porque não é uma coisa comum, sabe disso, né? Eu sou presidente lá, aqui em Niterói, e a gente precisa estar bastante no conselho, tá? Porque existem coisas que são assim necessárias. E isso é muito importante, tá? Que as pessoas atentem para isso. Não é só ser presidente do conselho. Você tem que ter uma presença e tem que ter uma representatividade. Isso aí também é importante, tá? Não estou criticando nada, não estou ficando de distância. Mas que isso aí tem que ser levado em consideração. Tá? Só isso. O resto, parabéns. E eu fico muito feliz. Agora também, como foi falado, a gente está fazendo a eleição. Depois a gente tem que terminar a eleição, ficar tudo aqui e todo mundo ser unido, tá? Porque não adianta fazer uma eleição e depois cada um puxar do seu lado. As coisas têm que ser faladas para depois ser cobradas. Eu vou cobrar porque eu estou votando num projeto. E o que é o SUS, tá? Um projeto de compromisso, de respeitabilidade e outra coisa. E de facilitar as nossas falas, a essa presidência levar as nossas falas. Muito obrigado, Joaquim Jorge de Niterói. Com o maior prazer, vou votar em vocês aqui, tá? Trouxe, Joaquim, até para esclarecer você, as atribuições que está lá no regimento interno e na lei. Eu só pensei em apresentar após fazer essas perguntas, tá? Algum conselheiro tem alguma pergunta para fazer? O Alessi tinha. Eu tinha. O Alessi tinha uma pergunta que você... Tinha várias, na verdade. Não. Então podemos colocar a atribuição da presidência no regimento interno? Então eu vou pedir para se desfazer da mesa, porque a princípio... Aí primeiro elege, depois é que fala a função do presidente do município. Depois. É depois da eleição. Não tem uma coisa específica, não existe. Mas você não saber antes, você está tendo que interromper esse processo eleitoral. Primeira vez que eu não votação, Então vamos fazer a eleição, então. São 3 chapas. A suplência vai ser votada no processo eleitoral posterior, tá, Paulo? Eu vou pedir para os 3 que estão com o presidente para estar aqui junto. Vai, vai estar aqui junto com a gente. Não, Léo. Ilma, Leonardo e quem é o Paulo? Por favor. Para participar. Por isso que eu falei que eu vou ter que abrir, porque eu chamei só os presidentes. Então vamos para a votação, gente? Podemos? Quem vota na chapa 1? Chapa 1, Ilma e Arley. Chapa 2, Paulo Valadares. Chapa 3, Leonardo e Freezer. Todos entenderam? Podemos colocar para votação? Quem vota na chapa 1? No caso, a chapa 1. Eu expliquei. Chapa 1, Freezer. Desculpa.
Chapa 1, Ilma e Arley. Mas eu não botei nem votação, você estava só informando a chapa. Quem vota na chapa 1, Ilma e Arley, por favor, levanta o crachá. Isso, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Celular Eu já é celular, eu tô gravando, cara. Ah, desculpa, então são 7 votos, tá? Freezer e Arley. Conta de novo. Quero voto para O crachá que vota aí. Desculpa. Aí. Ilma e Arley, vocês querem que pode? É melhor. Não tô levantando crachá, eu tô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu botei 8. É 8. É 8. 8 votos. Porque eu tenho conselheiro que está baixando o crachá. Você está votando a favor deles? Então tem 8 votos. 8 votos. Tá. Desculpa, agora, eu não vi. Tá? 8 votos, tá? 8 votos na Ilma e no Arley, tá? O candidato pode fazer 8 votos. Tá certo. Quem mais votou na Ilma e no... Olha aí, o Valdir. Cadê o crachá? A gente recolheu o crachá, tá? Ouviu? Nós colocamos isso aí não existe. Eu peço Mas reportagem de uma voto. questão de ordem na votação. Ele é candidato? Eu não pode votar na Então você não pode votar. Não pode. Vai ter que ficar esclarecido. Ele não falou. Mas ele renunciou. Retirar o partido, Declarar que não era candidato. Leia o estatuto, pelo amor de Deus. Olha na plenária, por favor, gente. Ele tinha que abrir mão de candidato. Por favor, gente. Silêncio todo mundo, por favor, por favor. O que a gente está aqui discutindo é o seguinte. O Paulo, ele é candidato. E o Paulo, na hora aqui da votação, ele votou na Ilma. Isso parece direito dele. Não. Deixa eu terminar, depois vocês falam. Uma questão de respeito. Vamos lá. Isso me parece uma manobra política. Porque o que acontece? Política não. Pode terminar? Posso terminar? Obrigado. O Paulo ele é candidato. No meio da votação, ele tira a sua candidatura e bota em outro candidato. Quer dizer, isso na minha visão, na minha opinião, isso não é correto. Ele deveria manter a candidatura dele, tá? Ele deveria manter a candidatura dele. E ele vota. Se ele supera o regulamento. Que isso? Gente, a pessoa é livre. Ô, Arley. Não, caso omisso e precisa ser discutido. Isso aí. Isso. A mesa precisa ser partida. Quando a pessoa bota o seu... Pode ser uma situação aqui de última hora que a gente ia ser voto único, cada um ia votar num candidato, certo? E aí, eu tenho o voto em quem eu quiser, eu voto de cada um e acabou, entendeu? Pessoal, eu quero fazer uma fala. Eu acho que isso aí, olha só, eu não fui contrário
Eu só acho o seguinte, que eticamente nós... Olha só, pessoal, eu ouvi vocês, espero que vocês... Democracia é isso aí. A minha opinião, eu vou externar a minha opinião aqui, para depois não ficar falando nos bastidores. Nós homologamos 2 chapas e 1 candidatura. Foi para a mesa, olha só, nós homologamos. Se o candidato quisesse ter, ele poderia ter saído sim, mas ele tinha que declarar que ele estava saindo, abrindo mão ali. Agora ele senta na mesa como candidato. Entendeu? Olha só, peraí, pessoal. Olha só, olha. Com todo respeito, olha só. Você é candidato a plenária, está fazendo a fala, pelo amor de Deus. Se você quer me representar como presidente, já tendo essa atitude me questionando, ó, eu não te reconheço como presidente, meu querido. Porque você tem que respeitar sim. Se você respeitar a minha fala, eu vou respeitar você como presidente. Não. Tá, democracia não é isso não. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria, olha só. Nós não entendemos. A gente precisa se esclarecer. Eu poderia fazer só um encaminhamento rapidinho ao pleno. A gente tem... Gente, bom dia. Boa tarde. Cada um tem um voto, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é minha opinião, conforme as pessoas estão falando, ó, minha opinião. Não, cada um é dono de um voto. Eu voto em quem eu quiser. Vocês vão aí fora na política, vocês vê lá, 200 candidatos, 0 voto. O que houve? Ué, eles votaram em alguém. Eles não quiseram votar nele. Votaram em alguém. Isso, gente, isso é democracia. Aqui, olha só, até então estava tudo certo para cada um ser candidato sozinho. Aí aqui foi votado para ser chapa. Aí o pleno concordou. Aí agora, porque uma pessoa não votou nele e votou em outro, é um direito dele. Pelo amor de Deus, gente, vocês vão discutir o quê? Isso não tem discussão. Pô, tem certas situações que não tem discussão, poxa. É só para dar um encaminhamento, só para animar, só para acalmar os ânimos. Rapidinho, nós estamos no processo eleitoral, né? E é só para acalmar um pouquinho, porque é normal que as pessoas, dá licença, é normal que as pessoas, de repente, fiquem mais apreensivas. Mas uma coisa tem que ser deixada clara aqui. E aí, Paulo Valadares, meu conselheiro, meu amigo, concorrente, Paulo Valadares, por favor. Paulo, eu estou lhe chamando aqui com muito carinho e educação. E aí eu deixo que ao pleno, aos usuários, com consciência, entendam. Ninguém aqui está questionando o voto. Ok? Aliás, nós 5 sentamos antes dos usuários entrarem e nós 5 sentamos ali e definimos entre nós, me escute, Arley, regras. Ok? E eu fui a primeira pessoa que perguntei: alguém aqui abrirá a mão da sua candidatura? Naquele momento disseram não. Dá licença, Ilma, que eu não acabei. Neste momento, dá licença, eu estou no meu poder, rapidinho. Nesse momento, foi dado a todos esses que aqui os falam o direito democrático
de usar a palavra, seja como candidato, seja como vice, ou não. Cris, conclua, por favor. Nesse sentido, Paulo, você tem o direito legítimo do seu voto. Infelizmente, você usou a prerrogativa de candidato para sentar a essa mesa e a todos os que estão aqui presentes para apresentar suas propostas enquanto candidato. Isso não podemos negar, ok? É só isso que eu queria falar. Ele pode o que ele quiser. Ele fez esse eu entendo todos os questionamentos, eu entendo todas as falas, mas, como já foi falado por alguns, nós também não sabíamos dessa proposta. Nós soubemos aqui e respeitamos. Eu acho que o voto, independente se é de candidato ou não candidato, é o voto do conselheiro. Tá? O estranhamento, tá, já começou com a mudança e a gente respeitou. Agora, essa questão específica do Paulo, tá, ele nem precisava renunciar, ele poderia votar em quem ele quisesse. Ele não precisava renunciar. Ele não renunciou em momento nenhum, ele voltou. Continuou candidato? Calma aí. O direito dele de votar, gente, vocês Continuou a tirar a candidatura, então. Não. Se eu quiser votar nele, ele não queria votar nele. Quem não é conselheiro, você também é. Não, quem não é conselheiro, Pessoal, você breve, olha só. Eu, na verdade, eu vi a minha possibilidade de ser suplente. Eu vi a minha possibilidade de ser suplente. Por quê? Eu falei, poxa, como é que eu vou concorrer se já tem as duplas certas? Eu falei, poxa, eu vou votar na Ilma, vou dispensar o meu voto, entendeu? E depois, que eu acho que eu ainda tenho o direito de concorrer à suplência ainda, para falar a verdade para vocês. Entendeu? Eu tenho o direito de votar, são dois votos. Não, já é completo. Rapidinho, é um voto para presidente e depois para vice. Então foi assim. Aí eu fui decidir, dispensei meu voto para dentro da Ilma. Mas ele está mas aí tem que entender isso. Você está pensando que ele pode disputar como suplente? Oi, gente. Meu nome é Silvia, eu sou da Associação Caraca de Diabetes. Eu só queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Tá? A eleição foi aberta, certo? Em função disso, o Paulo resolveu votar na Ilma, um direito dele. Se a eleição fosse fechada por cédula, alguém aqui questionaria o voto do Paulo? Não. Então tá, eu acho que é uma questão. Então vamos continuar nisso. Quem vota na chapa 2, por favor? Levanta. Qual a chapa 2? Chapa 2. Não, tem que declarar a chapa 2 agora, porque tem uma chapa também. Não pode ter Não, tem que declarar. Só eleição. Tem que declarar agora. A chapa 2 teve 8 votos, tá? Para ciência de todos. A chapa 1. Chapa 1. E 8 votos. E uma presidente e Arley vice-presidente teve 8 votos. Vou abrir para votação da chapa 2 agora. Tá? Quem? É o Paulo. Chapa 2 é o Paulo Valadares. Quem vota na chapa 2, por favor, levante para a chapa. Existe a chapa 2. Existe. Quer pedir, por favor, para os observadores não se manifestarem? Obrigada. A chapa 2
Bom, não houve. Não Quem é a chapa 2, por favor? Chapa 2 é o Paulo Valadares. Há um voto na chapa 2. Parabéns. Quem vota? Precisa repetir? Chapa 2, Paulo Valadares, presidente. Teve um voto, tá? Quem vota na chapa 3? Presidente Leonardo e vice Frísia. Sete votos na chapa 3. Não, foram os 16 que votaram, tá, Fê? Chapa vencedor? Chapa 1. Ó. Votantes foram 16. Chapa 1 teve 8 votos. Chapa 2 teve 1 voto. E chapa 3, 7 votos. Ok? Rapaz, o importante você não é ganhar o importante é ganhar. Perdeu o caráter, Isso é coisa horrível. Nunca vi isso. O cara disputa, pede a voto pra ele, tem que Olha só, Flávio, eu vou para a discussão, tá? Porque o que aconteceu aqui é ilegal e imoral. Não, lá o município tem que saber Qual foi a legalidade, disso. senhor? O município de Qual foi a origem tem que legalidade? saber disso. É porque é o seguinte, eu tentei me escrever o tempo todo e você não me deixou falar. Qual a ilegalidade? Eu sou candidata. Não, filho, não, você não é. Espera aí. Se puder acontecer isso. Eu sou candidata. Eu posso votar em outro. Eu sou candidata. E para mim votar, eu teria que abrir mão da minha posição de candidata. Ele candidato não pode votar. Ele pode depois a gente Pessoal, eu queria agradecer a todos pelo voto de confiança e não vai ser uma chapa de Ilma e Arley, é uma presidência de todos os conselheiros, tá? Podem contar com isso, não é? E ó, tomar água aqui, vai! Estamos encerrando a reunião às 12 horas e 45 minutos, tá?